através da participação na elaboração de políticas públicas que favoreçam a todos, especialmente os mais pobres. Celebramos com fé a presença de Cristo entre nós. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Liberdai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Então, escutai o que ele diz. Então, obedecer a Deus é também cumprir os atos religiosos necessários, não é? Então, agradeçamos o fato de estarmos aqui em que Cristo verdadeiramente está presente, embora nossos olhos não o vejam. Ele se manifestou, hoje é domingo da transfiguração, tá? Para que os apóstolos mantivessem a firmeza da fé na hora da provação maior. Então, vamos também pedir perdão de nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, por termos preferido confiar em nossa fraqueza.
Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Oremos. Nós rezamos hoje também pela falecida Dona Nercida Silva, 7º dia. Repitam depois de mim. Ó Deus que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, Ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito alimentai o nosso espírito com a vossa palavra, com a vossa palavra, para que purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhes disse: Eu sou o Senhor que te fez sair do Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhes perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhes disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxutou. Quando o sol se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 De quem eu tenho
paixão. Meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado. Meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, nós, porém, somos cidadãos. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede, meus irmãos imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo iluminado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, foi ungido de Deus Pai. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Jesus Cristo, sois bendito, foi ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, foi ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago
e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Muito, então. Segundo domingo da Quaresma, tá? Bom, aqui tem uma série de questões aqui nos textos bíblicos de hoje, tá? Em todo caso, o Evangelho trata do muito conhecido episódio da transfiguração lá no monte, a montanha, tá? São Lucas escreve montanha, em grego horos, tá? São Mateus diz to hypsilon horon, uma alta montanha, tá? Então, São Lucas só diz montanha. São Mateus diz alta, hypsilon, tá? Mas tudo bem, em todo caso, não se sabe exatamente qual montanha tenha sido, tá? Habitualmente se diz o Monte Tabor, tá? Mas isso não está escrito aqui no Evangelho, tá? Tabor, que tem 970 metros de altura, que fica a 9 quilômetros de Nazaré, tá? Mas enfim, em todo caso, como Moisés esteve na montanha e lá teve a manifestação de Deus, as leis de Deus, etc, etc, aqui Cristo também está na montanha, no momento terrestre culminante, no momento da sua vida terrena, não é? O mais, em termos de glorificação, o mais alto, claro, vamos imaginar assim, mas, enfim, tá. Em todo caso, Jesus fala da sua crucificação como o momento da glorificação, certo? Glorificação. A crucificação quer dizer, a crucificação é uma ignomínia para o mundo, tá? O mundo gosta de glórias, mas a cruz produz um tipo de glória que só os que passam pela cruz obtêm, tá? Certo? Então, por isso que os mártires, por exemplo, têm lá no paraíso uma glória única, certo? Mas não sei o que. Bom, olha, cada um de nós, se quiser, pode ser mártir, viu? A partir de hoje. Considere-se, diga, quero ser um mártir de Cristo. Experimenta dizer isso aí, durante o dia, na hora em que te pisam no carcanhar, diz o caboclo, tá?
Diga, quero ser um mártir de Cristo na hora que não sei o quê. Nós desabamos na hora do sofrimento, não é? Agora, isso é ensinamento tanto do apóstolo São Paulo, como, enfim, tá, dos escritores da igreja. Ser mártir de Cristo, tá? Aprender a suportar a cruz de todo dia, viu? Mas, enfim, em todo caso, aqui Jesus se transfigura. Os apóstolos enxergam alguma coisa diferente. Ainda não tinham visto, claro. Tinham visto muitíssimos prodígios da parte de Cristo, etc, etc. Mas esse aqui ainda não, tá? Em todo caso, aqui aparecem, diz Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Eu só chamo a atenção aqui, viu, pelo seguinte: esse pessoal que fica dizendo que os espíritos andam para cá e para lá, não é? Que existem espíritos que aparecem, espíritos que isso, espírito que voa, espírito que se reencarna. Olhem, esse pessoal diz: está vendo, está lá no Evangelho, Elias e Moisés, os espíritos de Elias e Moisés apareceram, papá. Bom, em primeiro lugar, viu? Nenhuma pessoa humana enxerga espírito, tá? Nunca ninguém viu um espírito, certo? Nunca ninguém escutou um espírito, certo? Nunca ninguém foi empurrado por um espírito. Nunca ninguém teve os cabelos arrancados pelos espíritos, viu, tá? Não existe nenhuma marca, nenhum sinal de espíritos, de ação de espíritos neste mundo, tá? De modo que é uma grandíssima bobagem essa de achar que os espíritos vêm de lá e não sei o que, não sei o que. Deu para entender? Bom. Atenção, marcas de Nossa Senhora temos muitas, mas aí é outro caso, tá? Aí é outro caso. Marcas de Cristo temos muitíssimas, e marcas de santos e santas também tem, mas de espíritos não tem. Nem marcas do diabo existem no mundo, viu? Com todo respeito aí, não existem. Não estou dizendo que não existem, só estou dizendo marcas de diabo não existem. Tá, certo? De anjos tem marcas de anjos nesse mundo, viu? Ao menos do arcanjo São Miguel, etc. Mas enfim, o que eu estava dizendo aí? Então, como é que a gente explica essas aparições de Elias e Moisés? Aliás, a Bíblia não fala, nunca fala do sepulcro de Moisés. Mas, em todo caso, se você tiver curiosidade, leia lá no livro de Judas. Existe esse livrinho de Judas lá no Novo Testamento, tá? Está escrito lá, ele cita um escrito dos judeus do Antigo Testamento chamado Ascensão de Moisés. E lá eles escrevem uma cena em que São Miguel, o arcanjo, e o diabo ficaram brigando para ter o corpo de Moisés, tá? Está escrito lá. Em todo caso, só de passagem aí, tá? Mas enfim, temos que... O que nos explica? Bom, eu vou tentar dar uma pequena explicação como está, por exemplo, no dicionário de parapsicologia, certo? Do Padre Quevedo, tá? Online, esse dicionário de parapsicologia, tá? Mais ou menos o seguinte, mais ou menos, rapidissimamente aí, tá? A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe nos explica tudo, viu? Praticamente. A imagem de Guadalupe é uma imagem que está lá. Não é? Aquela que está no México, tá? Certo?
não foi feita por mãos humanas, não tem pintura, não existem pigmentos, não tem marca de pincel, ela está suspensa no ar, e aquela figura de Nossa Senhora de Guadalupe vive se mexendo, está sempre se mexendo, é verdade. Tem pressão arterial, tem circulação sanguínea, tem não sei o que, não sei o que. É verdade. A imagem de Guadalupe, como é que a gente poderia comparar? Você já assistiu televisão alguma vez na vida? Seu Papa aparece lá na televisão. Escuta, eu pergunto, é o Papa que está lá na televisão? É ou não é? É e não é, viu? Não é o Papa, é uma imagem do Papa, viu? Mas ele se mexe, ele fala, ele é isso e aquilo. É uma imagem do Papa, certo? Imagem que a televisão produz. Então, olha, as aparições de Nossa Senhora, certas aparições de anjos, etc. E também essas aqui, de Moisés e Elias. A gente não sabe a respeito de santos, não temos nada assim de muito concreto, tá? Fazem parte da televisão de Deus, tá? São imagens que Deus produz, tá? De Nossa Senhora, de origem sobrenatural, mas imagens que Deus faz, tá? Em princípio, fiquemos assim. Porque os nossos olhos não enxergam Cristo, nossos olhos não enxergam Nossa Senhora, mesmo que ela esteja ressuscitada, com corpo espiritualizado. Os nossos sentidos não sentem, os nossos ouvidos não ouvem Cristo ressuscitado, nem Nossa Senhora ressuscitada, nem anjos, nem santos, nem ninguém. Tem que ter uma intervenção de Deus. Deu para entender? Tem que ter uma intervenção de Deus, tem que ter a televisão de Deus. Para a gente ter uma visão de Nossa Senhora. Olha, em Fátima, por exemplo, os pastorinhos contam que, por exemplo, numa ocasião, sobre a árvore, a azinheira, havia uma nuvem, como é que se diz? Neblina, uma nuvem. E essa nuvem foi se condensando, foi se arrumando, até ser uma imagem de Nossa Senhora. Não é? Uma das primeiras aparições de Nossa Senhora em Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Então, a mesma coisa, o anjo de Portugal, no ano anterior, também apareceu 3 vezes a Elisaí. Também, numa ocasião, foi do mesmo jeito, neblina sobre aquela planta, e ela foi se formando, enfim, se pondo de certa forma, até formar a imagem de um anjo. Deu para entender? Então, são imagens que só podem ser produzidas por Deus, tá? Então, nada aqui de aparição propriamente, certo? Nada, não é uma aparição propriamente. Mas são imagens. Agora, existem pessoas que dizem que enxergam isso. A nossa cabeça é capaz de formar imagens. Isso não significa que é coisa de Deus, tá bom? É da nossa cabeça. Pode ser a nossa cabeça. Aliás, no seminário, uma vez no seminário tinha um seminarista, ele não ficou padre, tá? Ele era meio assim, tá? Ele sempre dizia, eu enxergo Jesus. Enxerguei Jesus. E você enxerga Jesus, olha, a tua cabeça está meio assim, viu? Tá meio desse. Bom, ele até pode dizer que enxerga Jesus, mas para a igreja, para o Vaticano, tem que ter um milagre. Se não existe um milagre, além da aparição, não serve, não vale nada, tá? Então, por exemplo, o primeiro milagre, Nossa Senhora de Guadalupe. Um morto foi ressuscitado, tá? Diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, e o pessoal intercedendo por Nossa Senhora de Guadalupe. Deu para entender? E Lourdes, a mesma coisa. Bom, cegos, conhecidos cegos. Como é que é o primeiro milagre, ou um dos primeiros? O Luís
como é que é, Vuitton, não é? Ele tinha quebrado os 2 olhos com pedras, era um pedreiro, uma pedra lascada, quebrou seus olhos. Fazia 20 anos que tinha os olhos quebrados, tudo rebentado, não tinha nada. Puseram água de Lourdes. Começou a enxergar. A fisionomia não mudou, ficou do mesmo jeito, tudo quebrado. Os olhos todos quebrados, mas enxergava, tá? Enxergava. Deu para entender? Então, são provas da autenticidade das aparições em Lourdes, por exemplo. Tá? Aí não tem dúvida, viu? Fora o resto, fora os muitíssimos outros casos. Deu para entender? Então, para haver uma verdadeira aparição, tem que ter um fato supranormal, além de... certo? Pois é. Então, assim, este é o meu filho amado, o escolhido. E por isso São Paulo aqui na segunda leitura, como vimos, nós, porém, somos cidadãos do céu. Olha, esses mistérios de Cristo, de Nossa Senhora, etc., nos deveriam fazer olhar um pouco mais para o paraíso, viu? Tá? Nós temos tanto medo de morrer, não é verdade? Se nós olhássemos um pouco mais para o paraíso, pensássemos um pouco mais nessa glória, na ressurreição, a quaresma tem que ser um tempo também de exercício, exercitar-nos a pensar na ressurreição, viu? Essa é uma melhor penitência, uma boa penitência. Porque se a gente olha para o paraíso, a gente faz muito menos bobagem aqui na terra, viu? É verdade. Quem olha para o paraíso vive melhor. Quem olha para o paraíso pratica muito melhor a virtude. Quem olha para o paraíso produz mais caridade. É uma pessoa mais virtuosa. Sim, senhores, é a melhor penitência. Então, aprender a olhar para o paraíso, viu? Isso faz muito bem, tá? Pois é. Aqui, Abraão, bom, eu nem vou... em todo caso, as várias alianças que Deus fez na história. Aliás, quem leu aí na liturgia das horas, alguém de vocês lê liturgia das horas? Ou não, aqui, bom, tem alguns por aí que lêem, tá? Mas tinha um escrito nesses dias de um santo antigo dos primeiros cristãos, tá? Ele dizia: Deus fez com Adão e Eva aliança por meio da árvore, com Noé o arco-íris, com Abraão aqui, com o sacrifício aqui, a bola de fogo, com Moisés as tábuas da lei e assim por diante, tá? E hoje a aliança de Deus conosco é a Eucaristia, tá? A aliança, então, na Eucaristia temos a aliança. Aliás, lembrando o seguinte, viu? Amanhã, que é dia 18 de março, tem um santo, eu só cito pelo seguinte, São Cirilo de Jerusalém, tá? Eu só cito esse caso aqui, porque ele São Cirilo de Jerusalém, tá? Morreu no ano 386. Mas é o seguinte, esse São Cirilo de Jerusalém, ele escreve, tem os escritos dele, de como recebiam a comunhão naquele tempo, tá? Lá em Jerusalém. Então ele conta o seguinte: ao ir comungar, ao receber o corpo do Senhor, faça com a mão direita um trono, com a esquerda, tá? Para receber com toda honra e respeito o rei, tá? Então, é mais ou menos dessa forma, tá? Dessa forma, que naquele tempo recebiam a Eucaristia. Então, o sacerdote punha a hóstia consagrada na mão estendida, tá? Em forma, mão estendida,
E aí, respeitosamente, pegava a hóstia e levava à boca, tá? Em Jerusalém naquele tempo, certo? Bom, então é bom a gente, com respeito, receber com... Bom, quem quiser receber na boca pode, tá? Mas, em todo caso, quem recebe na mão, respeitosamente assim, nada de ficar com a mão assim, 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 não, assim é a forma de receber corretamente a Eucaristia, certo? E isso, olha, Santo Ambrósio fala disso, São João Crisóstomo fala disso, e assim. Isso para lembrar o seguinte, viu? Tá? Isso para lembrar que a Eucaristia sempre existiu, tá bom? Tá? Não existe Igreja de Cristo sem a Santa Missa, não existe Igreja de Cristo sem a presença real de Cristo no pão e no vinho, viu? Tá, certo? Mas não sei o que então. É bom dizer para todos os tontos que estão por aí, viu? Não existe Igreja de Cristo sem missa, viu? Não existe. Porque os apóstolos rezavam missa. Os apóstolos rezavam missa, viu? Tá? Então, mas o seguinte, alguém me falou essa semana, mas aquilo que está escrito, São Paulo escreveu, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então também os tontos por aí que invocam o Senhor serão salvos. Olha o seguinte, quando São Paulo escreveu isso aí, não existia protestante, tá? Ele escreveu para a comunidade cristã que ia para a missa. Eles iam para a missa. São Paulo não escreveu, olha, mesmo não precisa acreditar em Cristo na Eucaristia, não precisa acreditar no Papa, não precisa acreditar em Nossa Senhora, não, mas é só invocar o nome do Senhor que vai ser. Não, senhores, certo? Não, senhores, certo? Então, o desobediente não adianta querer invocar o nome do Senhor. Lá Jesus falou, viu, capítulo 7 de São Mateus, não adianta dizer, naqueles dias muitos virão e dizer, Senhor, Senhor, não fomos nós que, papai, pregamos em teu nome nas pragas, não fomos. Jesus vai lhes responder, não vos conheço, podem sumir da minha frente. Capítulo 7 de São Mateus, viu? Então, quem despreza a Eucaristia, quem despreza isso e aquilo, etc., etc., não pode achar que vai ser atendido por Cristo. E, desculpe, sempre dizer a mesma coisa, viu? Não precisa me xingar, porque eu digo sempre a mesma coisa, tá? Temos milhares de provas de que tem católicos no paraíso, tá bom? Certo? Milhares de provas. Não tem nenhuma prova, por isso não tem nenhuma marca. Temos então milhares de marcas de santos e santas nesse mundo. Milhares de marcas de santos e santas nesse mundo. Não tem nenhuma marca de não católico nesse mundo. Nenhuma marca de não católico, tá bom? Creio em Deus Pai. Dirijamos nossas preces ao Senhor. Pelo Papa Francisco e por todos os ministros ordenados, para que, a exemplo de Abraão, estejam sempre dispostos a ouvir e a seguir a voz do Senhor, pedimos. Pelos cristãos que testemunham sua fé em terras de missão, para que não desanimem diante das dificuldades e sejam fortalecidos pela força do Espírito Santo que os enviou, pedimos.
pelos que elaboram em nossa sociedade as políticas públicas, para que tenham sempre em vista os mais pobres e indefesos, promovendo o bem comum e a dignidade humana, pedimos. Pelas famílias de nossa comunidade, para que cultivem em seus lares as práticas penitenciais da oração, da esmola e do jejum, comprometendo-se assim com os chamados do Senhor à conversão da vida, pedimos. Recebe, Deus amigo, estes dons que a ti trazemos, e felizes entre todos a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços, que encontram na unidade o alento pro cansaço. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam o convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo, necessário e nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor, e com o testemunho da lei e dos profetas simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena das vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo Papa Francisco, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, entre eles Nerci da Silva, 7º dia. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. As crianças, venham aqui na frente, as crianças, e vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas
As crianças de mãos postas, fechem os olhos, abaixem a cabeça. O pão consagrado é Cristo, o vinho consagrado é Cristo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Rei. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Jesus o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o...
Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Algum aviso? Formação das secretárias. A secretaria estará fechada no dia 19/3, na terça-feira, pois os secretários estarão em formação. Reunião com os pais dos catequizandos das etapas 1, 2 e 3, no dia 18 de março, às 19 horas, no Salão 1, Centro Catequético. Reunião com os pais dos catequizandos das etapas 1, 4 e 5 e turma especial, dia 21 de março, após a Santa Missa das 19 horas, no Salão 1 do Centro Catequético. O encontro vocacional, no dia 23 de março, no Seminário Nossa Senhora de Guadalupe. Convívio feminino, de 5 a 7 de abril. Convívio masculino, de 12 a 14 de abril. Informações da Secretaria Paroquial. Grupo de escoteiros católicos Nicão Mopuá vai ter o Festival do Sorvete. Sorvete à vontade, das 17 às 19 horas. Aviso da comunidade. Após a Santa Missa, estaremos vendendo no Salão de Festas pão, macarrão e pastel. O dízimo nos educa para a gratidão e para a generosidade. A coordenação da IAN lembra que aceitamos crianças a partir de 4 anos de idade até a adolescência durante o ano todo. Venha ser um missionário. Os encontros são para todos os primeiros e terceiros sábados do mês, das 15 às 16h30. Nossa missão, oração, sacrifício e solidariedade. Grupo de Jovens FAV, Fonte d'Água Viva, às 20 horas, na sala de catequese. Devido à reforma, está sendo aqui na igreja. Rezemos uma Ave Maria por todas as famílias. Ave Maria cheia. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, vida sem pecado, rogai por nós que doce coração de Maria, sede nossa salvação. São João Maria Vianney, modelo dos vocacionados, rogai. São Luís Gonzaga, patrono da juventude, Santo Antônio, martelo dos hereges. O Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ai, meu guarda-chuva. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Saudai-vos uns aos outros em Cristo. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça.